pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Que Investe. E a pedido de vocês aqui inscritos no canal, eu vou falar um pouco sobre a BTOL, né? B2W digital aí. Muitos têm perguntado ali, porque o papel tem caído bastante, porque o que aconteceu com BTOL, etc. E aqui eu vou trazer para vocês um estudo na nossa análise educacional, né? Ação em movimento, para ver o que está acontecendo, certo? Para mim, se eu for olhar, se eu compartilhar com vocês o gráfico mensal, certo? Então é um papel que, se a gente for levar em comparação ali ao período que houve em questão da pandemia, foi um papel que não sofreu muito, né? Ele sofreu ali no início, mas conseguiu se recuperar com uma grande facilidade. É um papel que vinha fazendo topos e fundos ascendentes pelo gráfico mensal, e aí veio a pancada aqui que fez a referência ao coronavírus ali no início da pandemia. No mês seguinte já conseguiu se recuperar e sucessivamente nos meses anteriores conseguiu aqui vir numa sequência em 4 meses, na sequência positiva, fazendo topos e fundos ascendentes, certo? Ou seja, dentro do viés, na perspectiva de alta. E aí, se eu for diminuir aqui o zoom aqui para ficar mais fácil para vocês visualizar que o papel chegou lá no patamar dos R$120 ali. Então a gente pode ver claramente que, então esse aqui foi o candle que fez a menção ali, a questão do coronavírus, início da coronavírus ali, o candle de março, mais especificamente. Aí veio maio, junho, julho, agosto. Não, eu estou errado, desculpa. Aqui é fevereiro, março, abril, maio, junho, aí julho, agosto e agora setembro, né? Pronto, corrigi. Então aqui veio uma sequência de 4 meses aí positivo, superando aqui então que era a máxima do candle que estava ali a máxima do papel que estava ali por volta dos R$80, R$82 era a máxima, e conseguiu romper a máxima e aí ganhou um pouco de fôlego. Então, pelo gráfico semanal, o que eu consigo enxergar é uma correção deste movimento aqui. Então eu tenho uma perna de impulsão e eu estou dentro de um processo de correção que, por coincidência, ainda está acima dessa faixa aqui, que para mim é uma zona de suporte importante, porque é uma zona de suporte pelo gráfico semanal, que anteriormente até então era um topo histórico do papel, antes do início da pandemia, era um topo histórico. Então aqui essa zona aqui entre R$80, deixa eu só deixar mais específico, entre 82 e 77 é uma zona importante de suporte pelo gráfico semanal. Ó, aqui, ó. Essa aqui seria a zona de suporte importante no gráfico semanal, que está entre 82 e 77. Eu vou arredondar, não vou colocar os centavos, eu vou arredondar. Então, para que o papel ele viesse, sei lá, digamos que entrar num viés de baixa ou em uma tendência definida pelo período mais longo, que seria um período do gráfico mensal, se no mês de setembro, no mês de outubro agora, desculpe, ele viesse fechar aqui abaixo, né? Deixar um candle aqui abaixo, fechando abaixo dessa região de suporte. Então traz o que? Vai trazer uma característica de reversão do movimento ali. Que movimento é esse? Esse movimento aqui, ó. Então, se eu perder essa faixa aqui, eu posso ficar um pouco preocupado, no sentido que ele pode entrar em uma região, em uma tendência indefinida, ou iniciar uma tendência de baixa, certo? Ou até mesmo uma correção mais profunda, uma correção além do esperado em relação à correção de Fibo, algo do tipo, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu posso até mesmo chegar a traçar uma linha de LTA. Vou puxar aqui, ó. Eu posso traçar uma linha de LTA. Então aí o preço ele pode vir corrigir. Se perder essa região aqui, ele pode corrigir até aqui, certo? Que seria a minha linha
inferior que faz a referência MLTA. Se perder essa linha, se fechar aqui abaixo dessa linha, aí sim, aí eu posso ficar em alerta, em preocupação, que aí ele pode tentar entrar em uma tendência de baixa, certo? Pelo gráfico, isso pelo gráfico mensal. Mas até então eu vejo ainda como uma correção. A BTOL está dentro de um processo de correção pelo gráfico mensal. Ok, pessoal? Então, trazendo para o gráfico semanal, faz a referência. Então, a gente pode ver claramente esse movimento aqui. Estou falando para vocês. Aqui a minha perna de impulsão, que é justamente ali aquele movimento que se iniciou após o Covid, né? Ou seja, o papel ainda está dentro de um viés de alta. Aqui até então era a região de topo histórico do papel, o topo era o patamar histórico do papel que estava antes da pandemia. Houve a queda relacionada à pandemia, mas o papel conseguiu se recuperar facilmente, conseguiu se recuperar. E aí, o que eu vejo aqui? Eu vejo um processo de correção. Isso aqui seria o processo de correção desta perna aqui. Então, esse aqui é a minha perna referência e aqui eu estou dentro de um processo corretivo pelo gráfico semanal. Então, no gráfico mensal, viés de alta. Gráfico semanal ainda está dentro de um viés de alta, tendo em vista que está dentro de um processo corretivo, certo? Então, seriam esses dois cenários aí, gráfico mensal, gráfico semanal. E aí, vou traçar aqui a minha retração de FIBO, para a gente ver quais níveis de FIBO o BTOL está trabalhando agora. Então, eu posso considerar que aqui é o meu pontapé inicial do meu fundo e aqui é o meu topo referência. Fundo referência, topo referência para mim fazer a retração de FIBO. E aí ele está dentro desse processo aqui entre 38% e 50%, que são zonas importantes de FIBO. Só que aí, enfim, isso vai de analista para analista, de trade para trade, enfim, isso aí é muito pessoal. Muitos falam na literatura, enfim, até mesmo trades, analistas, que a região mais importante de FIBO é o 61, certo? Geralmente o papel ele corrige até o 61 e depois faz a retomada do movimento, que é esse movimento aqui, no caso de alta, se for de baixa, o inverso, né? Só que aí, para mim, essa região de 61, isso é algo pessoal. Para mim, na região 61, quando o papel chega no 61, eu já vejo o papel que ele não tem forças para poder retomar o seu movimento. Ou seja, ele precisa ter muita força na ponta compradora, ou se for, no caso, a ponta vendedora, se for uma tendência de baixa, para ele retomar essa escalação aqui todinha e depois ganhar impulso para romper esse topo, que é o topo referência, da minha retração de FIBO. Então, quando chega aqui no 61, eu já fico preocupado já no sentido que, rapaz, ele pode fazer um topo, vou apagar aqui, fica mais fácil, fez um movimento, fez a correção até 61, então ele precisa de um fôlego muito grande por parte dos compradores para poder romper aqui esse topo referência. Então, eu acredito que ele é mais provável. Isso aqui não posso dizer para você, é um comentário pessoal, certo, pessoal? Na literatura, enfim, cada tem sua visão em relação à retração de FIBO. Então, eu vejo que é mais fácil ele fazer essa correção, deixar um topo menor do que o anterior e aí entrar em uma tendência de baixa, rompendo aqui o fundo que foi ali da retração de 61. Então eu vejo nessa conotação, certo? Mas aí tem analistas, tem trades que falam que a região de 61 é a região mais importante e o papel ele tem esse fôlego para corrigir, depois retomar a sua tendência referência, se é de baixo ou de alta, enfim, mas isso aí é de cada um para cada um. Eu particularmente eu gosto quando o papel ele vem entre essa zona de 50 e 38, ou seja, ele vem aqui e aí deixa padrão de candle e ganha fôlego, ou seja, eu tenho um espaço para realização de lucro até o meu topo referência, ele consegue ganhar fôlego para poder romper o meu topo referência. Ele tem a parte dos compradores, se for no lado da compra, eles têm um fôlego maior para conseguir romper o topo referência,
quando ele faz essa correção entre 38 e 50 do que a 61. Isso, o inverso seria na parte vendedora. Se fosse uma tendência de queda e tá fazendo uma correção entre 38 e 50, os vendedores têm mais força para conseguir fazer com que puxar os preços mais para baixo e gerar um pivô de baixa no fundo referência. Certo? Então, ainda dentro do gráfico mensal, viés de alta, dentro do gráfico semanal, ainda está dentro de um viés, eu vejo ainda como viés de alta, porque ainda está dentro desse processo ali, entre 38 e 50 de FIBO, e levando em consideração que o preço está próximo da região que eu falei para vocês, que era ali entre 80 e 77, que é essa aqui. Essa aqui é a zona de suporte importante, que é a zona de suporte do gráfico mensal, que ela está representando aqui, ou seja, se o papel nas próximas semanas ele vier perder essa zona aqui, que por coincidência vai ser justamente próximo da retração 61, se ele perder essa zona aqui, então ele vai trazer essa conotação, isso aqui num cenário teórico, que o papel pode cair ainda mais, ou seja, entrar em uma tendência de baixa pelo gráfico semanal, ou até mesmo uma tendência definida, uma correção na linha do tempo. Então, eu ficaria atento aqui para você que está posicionado, enfim, eu ficaria bastante atento aqui nessa faixa de preço que eu comentei, que é uma zona importante de suporte, que ele está entre 82,80, 77,50. R$ 82,80 e R$ 77,55 seria a zona de suporte bastante interessante pelo gráfico semanal, certo? Então, essa faixa de preço aqui é uma faixa bastante importante, que é justamente ali que faz a menção ao topo, que era o topo histórico de Betol pelo gráfico semanal, certo? Então, recapitulando, gráfico mensal, gráfico semanal ainda está dentro de um viés de baixa, um viés de alta, e o gráfico semanal está num processo corretivo entre as faixas 38 e 50 de FIBO, e isso repercute também no gráfico mensal. Já no gráfico diário, claramente eu consigo ver que pelo curto prazo aí está em um viés de baixa no gráfico diário, que aí é a maioria dos papéis, né? Praticamente todos os papéis que faz a composição da carteira Ibovespa, praticamente todos estão dentro de um viés de baixa. Então, o que caracterizou esse viés de baixa no curto prazo em Betol foi justamente a perda aqui dessa região aqui de R$ 107,45, que era justamente aqui essa faixa de acúmulo de preço que estava atuando como resistência e passou a ser suporte, né? O preço foi lá, era uma zona de resistência bem forte, depois rompeu, e aí o papel ganhou fôlego, aí veio aqui, testou essas zonas aqui, não conseguiu, foi lá e aí rompeu aqui pelo gráfico diário os R$ 107,00 aí, pronto, confirmou aqui a sua tendência de baixa pelo curto prazo, certo, pessoal, no curto prazo. E aí o papel ele tem espaço de cair um pouco mais até essa região aqui, que é justamente aquela região lá de suporte, que é no gráfico mensal, gráfico semanal. Deixa eu mostrar aqui para vocês, diminuindo o zoom. Deixa eu tirar aqui a retração de FIBO para ficar mais fácil de visualizar. Então, aqui é a minha zona de suporte importante, que é o gráfico mensal, o gráfico semanal. E a gente pode ver que o preço está bem próximo aqui. Então, no cenário teórico, teoricamente ele pode continuar caindo e dentro dessa zona aqui fazer um acúmulo de preço, que seria uma correção no tempo, e depois cair mais um pouco, e aí o que vai segurar aqui, que vai trazer o fôlego de segurar, que é justamente essa minha LTA aqui, que faz a referência ao gráfico mensal, certo? Que eu comentei para vocês que se ele perder aquela zona de suporte importante, ele pode vir testar a minha linha inferior da minha LTA. Então ele pode vir testar até aqui. Então pelo gráfico diário está dentro de um viés de baixa, está num cenário de viés de baixa. Então o gráfico mensal, o gráfico semanal ainda está num viés de alta, já no diário está num viés de baixa, ou seja, no curto prazo está dentro de uma tendência de baixa. Então ficaria atento para a questão de ajuste de stop, principalmente se vier perder aqui essa faixa dos R$ 82,77. Eu ficaria muito atento para
ajustar os stops aqui nessa região aqui, porque aí o preço, se ele perder essa região aqui, ele pode cair aqui até a faixa dessa minha linha da LTA, que seria aqui próximo aqui essa região de fundo aqui. Deixa eu só verificar onde seria essa região de fundo. Seria aproximadamente aqui por volta dos R$43. Então aí as próximas faixas de suporte pelo gráfico diário seria aqui nos R$62,57 e em seguida lá nos R$42,27. Ou seja, ficar atento, se perder essa região aqui, o papel ele pode vir cair até os R$62,57 e em seguida, se ele perder essa região, ele pode vir testar a minha LTA e se por acaso vinha perder, ele pode até vir um pouco mais aqui, próximo dos R$42,22. Isso aqui é um cenário teórico. Próxima semana, como sempre comento, o mercado é soberano e próxima semana o mercado ele pode simplesmente fazer um baita de um candle aqui, um baita de um volume e aí fechar um candle aqui acima desse topo aqui, que aqui é uma região de topo, uma região de resistência, fechar aqui acima, faz o pullback e aí faz a retomada para cima novamente, dando a continuação do viés de alta no gráfico semanal e o gráfico mensal e o gráfico semanal. Enfim, o mercado é soberano. Aqui é só uma projeção dentro de um cenário teórico, certo? Mas se a gente for olhar até mesmo pela questão das médias, a gente pode ver claramente que as médias aqui, ó, eu estou com minha média 9, minha média 20 por cima do preço, reforçando o viés de baixo. E aqui eu tenho como resistência minha média 200, que está aqui por volta dos R$85. Então aqui, a princípio, o primeiro suporte vai ser aqui. Se perder a média 200, ele vai entrar dentro dessa zona, que é a zona ali importante de briga do gráfico mensal, gráfico semanal. E aí ficar atento se daqui ele retoma para cima ou ele continua caindo. Então é uma zona importante entre 82 e 77, é uma zona importante de briga de preço entre compradores e vendedores. Certo, pessoal? Espero que esse vídeo tenha trazido alguma luz para você, que tenha reforçado de alguma forma o seu conhecimento, seus estudos, que possa agregar de alguma forma valor também para vocês. Agradeço de coração para você que ficou até o final do vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.